Paz do Senhor, irmãos, então a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em 2 Reis 19. Vamos começar lendo aqui do 4. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou o seu senhor, o rei da Síria, a afrontar o Deus vivo e a vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo resto do povo que se acha. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né? Que Senaqueribe, ele enviou ali, né? Os seus servos ali, enviou Rabsaque, né? Para ir, né? Afrontar o rei Ezequias, né? Ele a todo tempo ele afrontava, ele vinha com palavras, né? Para amedrontar ali, né? O rei Ezequias. E a palavra do Senhor vai falar que ele subia ali, né? As suas palavras ali em alta voz, né? Falando ali para todo mundo ouvir, né? Na língua, né, do povo ali de Judá, para que eles também ouvissem as ameaças, né, de Senaqueribe contra, né, o povo de Deus, né, contra o rei Ezequias e o povo ali de Judá. E a palavra do Senhor vai falar que o rei Ezequias, né, já tinha dado ordem para que eles, né, não respondessem palavra alguma. Ele falava, né, muita afronta, ele se levantava ali, né, com toda a ira e todo furor contra aquele povo ali. Mas aquele povo já estava instruído ali, né, pelo seu rei, para não abrir a boca. E através dessa palavra o Senhor também está falando, né, conosco. Eu não sei qual é a situação, né, que tem se levantado contra a sua vida. E que essa situação tem lhe levado, né, a afrontas, né, a humilhação. Mas aprenda que através dessa palavra aqui, né, com esse povo ali que seguiu aquele direcionamento ali do seu rei, né, para se calar, para não falar palavra alguma. Então, se está vendo uma situação que tem tirado, né, a sua paz, o seu sossego ali, vai até o Senhor em oração, né? Não perca a sua paciência para que você não venha perder, né, a sua bênção. Não murmure, né, contra as situações que vierem contra a sua vida, porque muitas vezes vêm situações em nossas vidas ali, né, camufladas, né, o Senhor já querendo trazer a nossa bênção, né, muitas vezes ali murmuramos, né, e ali atrasa a nossa bênção. E através dessa palavra que o Senhor está nos instruindo, né, não importa qual a situação, qual o levante, né, que está vindo contra a sua vida, se entrega, né? Coloque tudo diante do Senhor e não murmure e ore. Só ore e entregue nas mãos do Senhor. Porque a palavra do Senhor vai falar que ele afrontava, né? E ele transpirava ali ameaças, mas o povo não falou palavra alguma, o povo se calou. Amém, irmãos? E aqui aqui no 14 vai falar assim: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias estendeu as cartas perante a face do Senhor. E orou Ezequias perante a face do Senhor e disse: Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra, inclina os teus ouvidos e ouve, abre, ó Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que envia a este a afrontar ao Deus vivo. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né? Que quando Ezequias ali, ele leu aquelas cartas ali, né, trazidas pelos servos do rei, né, de Senaqueribe, ele leu aquelas palavras ali, né, e viu aquelas palavras de afrontas ali, né, contra ele, contra o Deus dele, né, contra o Senhor, nosso Deus. A palavra do Senhor vai falar que ele não murmurou, mas ele foi até a casa do Senhor, ele estendeu aquelas cartas ali, aquelas afrontas ali, né, perante o Senhor, e ele orou, né, e ele falou com o Senhor ali. E é assim que temos que fazer quando vier, né, palavras de afronta, quando vier coisas para tirar, né, a nossa paz mesmo. Devemos fazer como o rei Ezequias, né?
entregar tudo perante o Senhor e orar e deixar ali, porque o Senhor, Ele sabe resolver. O Senhor, Ele sabe responder por nós, o que muitas vezes, né, não sabemos. Amém, irmãos? E aqui, irmãos, peraí. Aqui no 21 vai falar assim: esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem de Sião te despreza e de ti zomba, e a filha de Israel meneia a cabeça atrás de ti. Então o Senhor está falando, né? Que quando vier, né, as afrontas, né, pessoas que nos desprezam, né, que balançam a cabeça ali, né, atrás de nós, né, se desfazendo de nós, né, nós não devemos falar palavra alguma. Temos que fazer igual o rei Ezequias, né? Só entregar e deixar nas mãos do Senhor, porque o afrontoso ele se levanta a si mesmo para tentar nos humilhar, né? Para tentar nos desprezar, mas não devemos, né? Nos abater, né? Com desprezo e com as afrontas, não. Então, somente entregue nas mãos do Senhor, né? E descansa, espera no Senhor. E aqui, irmãos, aqui no 28 vai falar assim: por teu furor contra mim e por tua revoltas, perdão, por teu furor contra mim e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Então, irmãos, a palavra do Senhor vai falar que quando Ezequias ali ele colocou, né, aquelas palavras de afrontas, né, aquelas cartas ali perante o Senhor e orou e deixou, entregou nas mãos do Senhor para que o Senhor resolvesse, o Senhor falou, né, aqui no 28, né, que por teu furor contra mim, né, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz e um freio na tua boca. Então o Senhor se levantou ali, né, a favor do rei Ezequias e daquele povo ali de Judá. E ele falou, né, que ia pôr um anzol no nariz, né, do rei ali, Senaqueribe, e um freio na boca dele, né, porque o nosso Deus, ele é o Deus que cala, né, os afrontosos. Ele é o Deus que faz justiça pela minha e pela tua vida. Se você está sofrendo, né, alguma injustiça, algo que tem se levantado contra a sua vida, né, que você está ali inocente, faça como o rei Ezequias, coloque nas mãos do Senhor. Porque quem vai tratar, né, é o Senhor. Amém, irmãos? Então a palavra do Senhor está falando que o Senhor falou que um anzol no nariz dele, né? E um freio na boca dele pelo caminho, né? Por onde ele veio a afrontar, ele ia voltar. E aqui, irmãos, no 32 vai falar assim: pelo que assim diz acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela nem tranqueira alguma. Então o Senhor está falando, né, que pelo que assim diz o Senhor, né, ao rei da Síria, que ele não ia entrar, né, naquela cidade. Ele estava ali afrontando, né, falando que ele ia entrar, que ele já tinha destruído vários reinos, né, que ele já tinha destruído vários deuses, só que ele não sabia que o Deus, né, daquele povo não era Deus de pedra, não era Deus de pau, não era Deus de gesso, era um Deus vivo, né, criador dos céus e da terra e de tudo que nele há. Então ele não sabia que esse nosso Deus, né, ele é tão grande e tão poderoso, que ele não é um Deus, né, que precisa ser carregado, não. Pelo contrário, ele é um Deus, né, que ele é que nos carrega quando estamos fracos, quando estamos, né, sem forças, né. Ele é quem nos fortalece, ele é quem nos carrega. E aqui, irmãos, a palavra do Senhor, né, vai falar, né, que o Senhor falou, né, que ele não ia entrar naquela cidade, que ele não ia levantar contra aquela cidade, né, nenhuma tranqueira, porque o Senhor era quem protegia, o Senhor é quem guardava aquela cidade, aquele povo, aquele reino. Então, se você tem a convicção, né, do Deus que você serve, não tema,
Não temas nada, nem ninguém, nem situação que vier contra a sua vida, porque maior é aquele que te guarda. Maior é aquele que guarda a tua cidade, que guarda a tua casa, que guarda os teus filhos, que guarda o teu esposo, que guarda tudo que é teu. Ele guardando, ninguém poderá fazer dano a alguém, porque o nosso Deus é grande, Ele é poderoso. Amém, irmãos? E aqui no 33 vai falar assim: pelo caminho por onde vier, ele voltará, porém nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então o Senhor está falando, né, que pelo caminho que a afronta, né, vier, ela voltará, porque o Senhor é quem te ampara, o Senhor é quem te livra, o Senhor é quem te guarda. Amém, irmãos? Você quer, né? Proteção maior que essa, né? Ser guardada pelo próprio Deus. E aqui, irmãos, no 37 vai falar assim: e sucedeu que estando ele. E sucedeu. Não, perdão, vou começar aqui do 35. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, e 185.000 deles, a 185.000 deles, e levantou-se pela manhã, e levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então a palavra do Senhor vai falar que quando Deus falou, né, que Ele mesmo era quem ia guardar, né, aquela cidade, quem ia amparar e que ia livrar, a palavra do Senhor vai falar que naquela mesma noite, né, um anjo do Senhor, né, feriu a 185.000, né, dos assírios ali, né. E quando acordaram, né, pela manhã ali, eis que eram só corpos mortos. Então o Senhor se levantou, né, e enviou um anjo só e matou a 185.000, né, daqueles inimigos, daqueles afrontosos, e livrou aquela cidade, livrou, né, aquele rei, porque o Senhor, Ele é grande, Ele é poderoso. Quando você coloca toda e qualquer situação que tem se levantado contra a sua vida, né, nas mãos do Senhor, quando você o coloca nos pés do Senhor, assim como o rei Ezequias fez, né, ele colocou aquelas cartas ela de afronta, né, ali perante o Senhor, e ele orou, e o Senhor ouviu, e o Senhor atendeu, né? E o Senhor enviou aquele anjo e trouxe o socorro, né, para a vida dele, o socorro que eles estavam necessitando. E não só isso, o Senhor mostrou, né, que eles tinham um Deus, e que não era Deus de pedra, não era Deus de barro, não era Deus de madeira nem de gesso, mas um Deus vivo e poderoso. Amém, irmão? E aqui no 36 vai falar assim: 36 mesmo. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi, e assim voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, entrando ele prostrado na casa de Nisroque, seu rei, Adramaleque, Serezé, seus filhos, o feriram à espada. Porém, eles escaparam para a terra de Ararat, e Asa-Adedom, seu filho, reinou em seu lugar. Então, irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né, que depois que o Senhor enviou, né, o anjo ali que feriu ali o exército dele, né, de Senaqueribe, ele voltou, né, para Nínive. E a palavra do Senhor vai falar que quando ele estava ali prostrado, né, ali diante do seu Deus ali, né, seu Deus Nisroque, os seus filhos, né, o seu próprio sangue, a sua família, né, foi o feriu ali e o matou, né, e o seu outro filho reinou em seu lugar. Então, quem se levantar contra o Senhor pensando, né, que não vai ter uma paga, está muito enganado, porque Senaqueribe, ele se levantou contra o Senhor, e o Senhor fez justiça, né? E o Senhor mostrou que ninguém, nenhum homem, nenhum mortal pode com o Senhor. Amém, irmãos? Então você serve a um Deus grande, um Deus forte, um Deus poderoso, né? E ninguém pode contra esse Deus, né, tão grande que você serve. Então, seja lá o que for que estiver, né, se levantando contra a sua vida, coloca tudo diante do altar do Senhor, porque o Senhor, né,
quem vai agir ao seu favor. É o Senhor quem vai fazer pela sua vida. É o Senhor quem vai te dar, né, esse livramento que você necessita. Eu não sei o que é que você necessita, mas coloca tudo diante do Senhor, porque é Ele quem vai agir na tua vida. Amém? Então, foi essa palavra aqui que o Senhor me deu, né, para me estar compartilhando, né, com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia, obrigada porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até que o Senhor tem nos ajudado, Pai. Obrigada, Senhor, pela tua proteção, pelo teu zelo, pelo teu cuidado, Senhor. Obrigada porque o Senhor é um Deus, né, grande e poderoso, né, que se levanta a favor, né, dos teus filhos. Pai, eu quero te pedir quando essa palavra chega ao centro com cura, com libertação, com salvação, com transformação, Pai, com renovo. Que o Senhor venha estar também suprindo toda e qualquer necessidade dos teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.